A década de 1840 vem carregada de mudanças. Os céus da Europa são invadidos pelas chaminés, antes retidas na Inglaterra, e uma classe social vai reconhecer seu papel e suas necessidades. A voz do trabalhador vai encontrar eco em novas filosofias. É hora de repensar o papel de cada classe social dentro deste novo cenário. A engrenagem da vida vai trazer mudanças. É a era da primavera dos povos. E aí, gente, hoje nós vamos começar a estudar a última década de grandes revoluções do século XIX, e chamada a década da primavera dos povos. Bom, o que aconteceu que vai resultar na primavera dos povos? O que aconteceu que resultou nas revoluções de 20 e 30, o Congresso de Viena e todas as suas decisões num mundo que havia mudado. Um mundo que depois da Revolução Francesa e do período napoleônico certamente não seguiria o mesmo rumo. O que aconteceu também foi que, apesar das lutas burguesas da década de 20 e da década de 30, algumas monarquias subsistiram. E junto a tudo isso, houve uma mudança econômica e social muito grande, advinda do nascimento, do início da segunda Revolução Industrial. Então, existia um novo público agora em ação, o proletário. Outros países se industrializavam além da Inglaterra. Isso queria dizer que o trabalhador da fábrica, o trabalhador urbano, aumentava em número e em necessidades, enquanto algumas monarquias subsistiam não tendo privilégios. E uma coisa muito importante para a gente entender a Primavera dos Povos é que ela se dá num momento em que surge uma nova classe social e que essa nova classe social começa a se reconhecer como classe social. O que faz uma classe social se reconhecer como classe social? O fato dela identificar necessidades, anseios e características em um outro, né? Então, eu e ele precisamos disso, temos tais e tais trabalhos, vivemos assim, nós pertencemos a um mesmo grupo, nós somos uma classe social. E no momento que essa classe social se identifica mutuamente, ela também consegue lutar junto, né? Lutar concomitantemente às suas necessidades. E isso começa a acontecer. Num primeiro momento já estava acontecendo, principalmente na década de 30, e foi então que a burguesia se aliança a essas classes sociais para buscar mudanças. Já na década de 40 existe uma clara ruptura entre os vários níveis de burguesia desse momento e o proletariado. Junto a tudo isso, uma nova filosofia no horizonte acontece, o socialismo. Uma nova filosofia não tão nova assim como ideia, mas como filosofia oficial, sim. Graco-Babeuf já tinha ideias anarquistas, né? Ainda durante o período do final do 18, início do final do 18, início do 19. Mas depois, outros seguidores das práticas da igualdade vão chegar para botar como pano de fundo essa filosofia nas lutas da década de 1840. O primeiro momento é o socialismo utópico, baseado muito nas ideias iluministas do Rousseau sobre a propriedade privada e a igualdade como princípio através da razão, né? O Rousseau dizia tudo isso. E alguns seguidores, então, do iluminismo vão além. Eles vão falar numa sociedade ideal conduzida pela burguesia. É o que a gente chama de socialismo utópico. Esse socialismo utópico, que vai chegar a partir daí, trata o trabalhador de baixos salários, enorme jornada de trabalho como personagem principal, que deveria ser conduzido a uma vida melhor por uma burguesia que pensasse na igualdade, né? Esses precursores, então, são Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, Robert Owen. Nenhum deles diz como isso vai acontecer. Ele trata sobre o assunto, muito baseado no livro de Thomas Morris, A Utopia, em que descrevia essa sociedade de igualdade, essa sociedade ideal. Porém, não dizia como chegar a ela, né? Pregoava, defendia, esperava alguma iniciativa, mas realmente não dava nenhum caminho. E nesse cenário em que a gente se encontra de crescimento do proletariado, é uma filosofia de sonho, né? Isso é que vai nos salvar, esse tipo de filosofia. Então, esse pensamento povoava o imaginário do povo de 1840 em diante
só que este pensamento tornou-se ato filosófico e escrita científica através de Karl Marx e Friedrich Engels. Esses prussianos que transformaram esta utopia inalcançável em um projeto científico, né, de construir esta utopia. E esse projeto científico, o socialismo científico, nasce dos estudos deste estudante de direito, que depois passou a ser estudante de filosofia, em que ele mapeou os caminhos para se chegar a essa sociedade ideal, mas ele fez um estudo muito mais profundo, muito mais analítico, baseado nos homens do seu tempo e nas necessidades desse homem do seu tempo. Nunca devemos esquecer que a filosofia marxista de socialismo, ela foi construída durante o início da Segunda Revolução Industrial numa sociedade industrializada prussiana que tinha acabado de descobrir ferro no Vale do Ruhr, que estava iniciando uma indústria de base muito forte, que as fábricas começavam a se proliferar em toda a Europa. Então ele analisa o homem deste tempo, o trabalhador e o patrão, e ele constrói um mapa de relação entre esses dois que a gente vai chamar de socialismo científico. Ele classifica então que a relação entre o trabalhador e o seu patrão era baseada na luta de classes, na mais-valia, e essa relação era analisada através de duas óticas, o materialismo histórico e o materialismo dialético. Vamos falar um pouquinho disso, apesar que eu sei que vocês já estudaram isso, né? A luta de classes. O trabalhador e o patrão, ou uma classe mais baixa e uma classe mais alta, travavam uma luta de coexistência, em que, para a classe mais alta ser cada vez mais estável no seu posicionamento, ela precisaria explorar a classe mais baixa, através do quê? Da sua mais-valia, que seria o lucro que essa classe mais baixa consegue dar ao patrão, é a sua mais-valia. Por exemplo, o patrão ganha 100 num dia, mas ele paga 1 para o empregado. A diferença do que ele paga para o que ele ganha seria o lucro, a mais-valia. Esse empregado produz quanto? Esse empregado produz 100, né? Mas o patrão dá os meios para que ele produza 100. Então, descontando disso, o patrão considera que 99% do que o empregado produz é porque ele deu os meios. Ele não considera muito a força de trabalho, apesar de valorizar essa força de trabalho para que ela mantenha o lucro. Então, o lucro, a distância entre o que o trabalhador ganha e o que o patrão lucra é a mais-valia. O Marx defende também que essa sociedade se move, o motor da história é a economia, isso é um materialismo histórico, a economia muda toda a condução da história de um povo, né? As necessidades econômicas mudam a condução da história de um povo. E essa mentalidade, essa necessidade econômica, essa mudança da história do povo vai mudar também a sua mentalidade. Marx era um hegeliano, e Hegel ele defendia o mundo das ideias como um motor de mudança, né? As ideias mudavam e mudavam o mundo, mas o Marx considera muito mais isso como as ideias mudando através do materialismo histórico, através da economia. Então isso é um materialismo dialético, a conversa que existe entre as ideias e as necessidades econômicas e essas práticas acontecendo dentro de uma sociedade. Bom, as crises econômicas sucessivas, a grave corrupção, a situação de miséria em que viviam os trabalhadores europeus auxiliam na aceitação dessas ideias, sem dúvida nenhuma. A França, principalmente, tinha um problema econômico grave desde sempre. Ela é um país de base agrícola com grande dificuldade de se industrializar. Na década de 40, ela vivia sua grave crise climática novamente, advinda também de uma grave crise política, de uma sociedade extremamente insatisfeita, de uma sociedade industrial ainda nascente, né, com muitas dificuldades de ir adiante. Então é nesse terreno que o pensamento socialista ganha força, tanto o socialismo utópico quanto depois o científico do Marx, e através da pequena burguesia ou da elite intelectual da época, os trabalhadores têm contato com esse pensamento. Esse pensamento também começa a ser divulgado durante o governo do Luiz Felipe d'Orléans em banquetes, né? Faziam banquetes, e nesses banquetes eles divulgavam as ideias socialistas, e claro que ganhava adesão. Imagina dar comida para um monte de miserável problemático sem nenhuma condição de vida,
é lógico que isso era muito bom, né? Ali, então, também era um terreno fértil para que essas ideias socialistas florescessem. Afinal de contas, todas as necessidades do trabalhador eram mais ou menos saciadas no governo socialista. Essa é uma verdade. Porém, o Louis Philippe d'Orléans estava fazendo junto a isso um governo extremamente ligado ao capitalismo financeiro, num momento de muita inflação, num momento de muita corrupção, ele fazendo como se não enxergasse tudo o que estava acontecendo, e apesar disso ele dava liberdade de imprensa, ele deixava os banquetes acontecerem, só que com isso o Louis Philippe d'Orléans vai ter que tomar outras atitudes, né? Ele não vai, quando começam a crescer as turbas, as revoltas urbanas, as barricadas, todas elas solicitando modificações na situação, o Louis Philippe vai ter que tomar alguma atitude. Como é que era o panorama político na época do Louis Philippe d'Orléans na França? Ele tinha os legitimistas, que eram aqueles que defendiam ele, os republicanos, que representavam os profissionais liberais, as classes médias, os nacionalistas, né, queriam uma república muito baseada, uma república com muitas ideias socialistas intrincadas nela, os bonapartistas saudosos, né, onde está Napoleão Bonaparte, que pegaram um parente do Napoleão Bonaparte, Carlos Bonaparte, como cabeça de lista para assumir um novo posicionamento dentro da França. Esse parente depois se mostrou que nem parente era, né, mas foi chamado de sobrinho de Napoleão Bonaparte. E os socialistas mesmo, né, que representava a classe operária, que era uma força grande, porque era uma grande maioria, mas se fazia notar consideravelmente, principalmente através dos protestos, né? E esses socialistas, muitos aceitavam um governo republicano desde que tivesse uma base socialista. Bom, o Louis Philippe teve a ideia de Jerico de desintegrar o movimento, não atendendo reivindicações, fazendo leis trabalhistas ou melhorando a condição do trabalhador, mas declarando a ilegalidade do movimento, proibindo os banquetes, né? E o que fez com que o povo ficasse cada vez mais revoltado, né? Às vezes a única oportunidade que o trabalhador tinha de comer era um banquete comunista desse, socialista, né? Que não era chamado ainda de comunista, um banquete socialista desse, para que ele comesse e tivesse alguma comida. Então, o que vai acontecer? Em fevereiro de 1848, um grande movimento popular acaba sendo o estopim do fim do governo do Louis Philippe. Nessa mesma hora, um aporte ideológico surgia através da obra de Karl Marx e Friedrich Engels, o Manifesto Comunista. Muitos membros da Guarda Nacional passaram para o lado dos revolucionários, que era uma prática bem comum, né? Vocês viram quando a gente analisou em 1832, né, que até aparece no filme Les Misérables, alguns soldados indo para o lado dos revolucionários, né? E esse movimento faz com que o Louis Philippe se retire para a Inglaterra, né? Ele é o último rei da França, a França nunca mais vai ter nenhum rei. E nesse momento a burguesia tem um outro problema na mão, ela vai iniciar um governo republicano, só que existe uma força popular querendo um governo socialista, uma força muito forte, uma força muito grande, né? E essa força popular vai ser atendida, os burgueses são espertos, né? Em parte, quando eles colocam Louis Blanc como chefe das oficinas de trabalho. Louis Blanc é um grande líder socialista, muito admirado, e iniciam a formação de uma Assembleia Constituinte, né? Só que essa Assembleia Constituinte se mostra predominantemente moderada, né? Nada socialista e predominantemente moderada. E é nessa Assembleia Constituinte que vai ficar decidido, então, que a França vai ter uma república, um governo provisório, para depois ver quem vai ficar realmente como presidente da França. A escolha imediata é para agradar todos os setores e acalmar os ânimos, né? Vão escolher Napoleão, Carlos Napoleão Bonaparte, né, que será o Napoleão III mais tarde, mas inicialmente ele vai ser escolhido como presidente do governo francês, e Louis Blanc como chefe das oficinas. Aos poucos eles tiram os poderes do Louis Blanc, né? E aos poucos Carlos Napoleão, sobrinho, mais ou menos, depois a gente vai ver que ele não é bem parente, né, do Napoleão Bonaparte, vai ascender o poder dando um golpe em 1752, se eu não me engano, depois eu confirmo a data, para se tornar imperador da França, né? Então a França ainda vai passar por mais um momento de império militar
através do sobrinho do Napoleão Bonaparte, que vai se chamar Napoleão III. Aliás, a França, especialmente Paris, foi toda reformada durante esse governo do Napoleão III. Nós temos ali várias obras em Paris, depois eu vou filmar algumas coisas para vocês verem lá, da minha estada lá, para vocês verem tudo que Napoleão III fez, e em Paris, né, que modificou completamente o lugar. Mas Napoleão III também fez bastante burrada, né, fez umas coisas bem problemáticas, e a gente vai analisar especialmente o governo do Napoleão III depois. Eu espero que vocês tenham gostado. A década de 1840 na França até aqui, os primórdios das revoluções que aconteceram. Na próxima aula a gente vai ver então os outros lugares da Europa, né, o que aconteceram com eles em 1848 em diante. Vamos ver Itália, Áustria, Alemanha, nessa busca, né, de mudança. Então, e a Hungria também. Itália, Áustria, Alemanha e Hungria. São países que vão sofrer também algumas revoluções em 1848, nesse momento chamado de Primavera dos Povos, onde novas ideias germinaram na Europa para crescerem durante os séculos posteriores e para formarem a sociedade que a gente tem até hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!